Pessoal, vamos lá? Eu vou pedir para vocês o seguinte. Quem tiver com o celular aí, se puder, coloca no silencioso, desativa as notificações e vamos colocar aqui na bancada, exatamente, aqui na bancada do celular aqui, ó. Vocês vão entender. Ah, é? Aí. Agora, eu vou pedir para vocês o seguinte, para a gente ficar bem pertinho aqui da tela, o máximo possível, eu vou pedir para vocês que estão aí mais no fundo especialmente, sentar aqui. Pode sentar aqui, todo mundo vem para cá, quem puder aí, pode vir Jackson, Rafaela. É porque aqui vai ter umas coisas pequenas, sabe? Quanto mais... Apagar essa luz acender aquela, não? Vamos ajeitar então. Quanto mais perto vocês estiverem, vem para cá, Thiago. Todo mundo aqui, o máximo aqui na frente, aqui, ó. Vem. Hã? Vem pra cá também, irmã. Então, beleza. Vem pra cá. Fique mais na frente. Ali tem... o Thaleson vai sentar ali. Quer sentar aqui mais perto? Você tá longe. Vocês duas. Vem pra cá. Senta aqui, ó. Aí vocês ficam mais perto aqui. Pra gente conversar. Boa. Pessoal, vamos começar. Agora, a gente brincou, conversou. Eu vou pedir para vocês 50 minutinhos de atenção total. Por isso que eu até pedi para deixar o celular ali. A gente até vai falar sobre isso aqui durante a palestra, que o celular ele é uma fonte de distração. Então, já que a gente está ouvindo, a gente está aprendendo nesse momento, a gente vai tentar ficar focado o máximo possível. Tem crédito não, né? Para receber nada. Quem tiver alguma observação durante o que a gente estiver passando aqui, pode erguer a mão. Isso aqui, na verdade, nem uma palestra. É um bate-papo, que a gente vai expor algumas coisas aqui. Mas é bem tranquilo. Quem quiser compartilhar alguma experiência aí, fique à vontade, beleza? Primeira coisa que eu queria pedir para vocês, para a gente ficar de pé, para a gente orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na casa do Senhor nessa noite, meu Deus. Somos miseráveis pecadores, Pai, mas... clamamos pela misericórdia, pelo perdão do Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos dê um momento aqui produtivo, abençoado, que nós possamos aprender da palavra, aprender da vida, que nós tenhamos uma vida mais plena com o Senhor a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Pessoal, esse tema aqui é muito importante, muito atual, e os meninos aí me convidaram para estar falando para vocês. Eu quero até parabenizar a iniciativa dessa questão da palestra. Bom, eu comecei a mexer com a internet lá quando eu tinha meus 13, 14 anos. Não que eu sou muito velho, mas isso tem uns 15 anos atrás. Hoje eu tenho 29 anos já. 29. Pois é. Eu tô ficando mais velho. Eu morava lá em Dois Irmãos, pessoal, e naquela época não existia smartphone, tá? Não tinha isso aqui, e nem se tinha projetos disso aqui, eu acredito. A internet tinha acabado de ser criada, e as pessoas tinham poucos computadores, só quem tinha mais dinheiro que tinha condição de ter computador. Eu fiz um cursinho rápido lá de montagem e manutenção de computador, na época, e comecei a dar manutenção lá na minha cidade, e virei meio que a pessoa responsável por consertar computadores lá na minha cidadezinha, que era uma cidadezinha pequena, mas que tinha uma certa demanda. E foi aí que começou a minha história com internet e com tecnologia. De lá para cá, 2008 eu fiz o vestibular aqui da UEG, passei para Sistema de Informação, fiquei 4 anos na faculdade, aprendi mais coisas sobre tecnologia, sobre internet, aprendi a programar, o que depois até me gerou uma renda através de uma mini empresa que foi criada, chamada Ápice Tecnologia, que funciona até hoje, onde eu crio sites. Então, foi o que eu aprendi na faculdade. Então, eu tenho um histórico que é relativamente grande com a internet. E talvez até por isso que o pessoal me convidou para estar aqui. E essa palestra é um pouco baseada na minha experiência pessoal, né, de anos convivendo aí com tecnologia, e também de muita pesquisa que eu fiz, e de 2 livros, que a gente vai citar eles aqui durante a palestra. E esses livros são muito importantes, eu até vou orientar, estimular vocês aí a lerem também. Pessoal, feita essa rápida apresentação aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: a internet, no meio da palestra aqui, vocês vão notar que ela vai se confundir um pouco com rede social.
Porque hoje em dia é muito difícil você dividir as duas coisas de forma muito clara. Então, internet é rede social é internet. Antes não era. Antes, quando eu acessava a internet há 15 anos atrás, a gente ia no Google, acessava um site, aquela coisa lenta pra caramba, e não se tinha rede social. A rede social daquela época era totalmente diferente da de hoje, que era o Orkut. Quem lembra do Orkut? Pouca gente aqui vai lembrar do Orkut. Tinha as comunidades, não sei o quê. Né? MSN, quem aqui chegou a usar? Essa era a espécie de rede social da época. E de lá para cá muita coisa mudou. As grandes empresas de tecnologia aí, hoje elas têm um outro objetivo que a gente vai falar aqui durante a palestra. Tá? Antes da gente começar e entrar de fato na palestra, outra coisa que eu quero alertar para vocês aqui é o seguinte: vocês estão me ouvindo aqui hoje, mas poderia ser qualquer outra pessoa que estivesse aqui, e em qualquer palestra que vocês ouvirem, ou até pregação, ou até vídeo do YouTube, tem não uma técnica, mas tem um princípio que é muito importante a gente ter. Quando a gente ouvir alguém falar alguma coisa, eu ouço a pessoa falar, analiso o que ela falou e absorvo só aquilo que eu vejo que faz sentido, que é verdade. Porque, ainda mais hoje na internet, a gente vê pessoas falando cada besteira. Então, eu não posso partir do princípio que a pessoa está falando uma verdade absoluta. Até na igreja, quando tem um pastor pregando, eu ouço, claro, com boa intenção, mas eu preciso avaliar se aquele cara não está falando uma coisa que, às vezes, até é uma contradição com a palavra de Deus. Então, eu preciso analisar o que é falado e absorver só aquilo que faz sentido. Beleza? Isso é o chamado senso crítico. Tá certo? Bora começar? Eu elenquei aqui 2 perigos que, na minha opinião e na opinião de alguns estudos, a internet proporciona para o ser humano. São só 2 perigos, mas que no meio desses 2 perigos tem vários outros pontos. Qual é o primeiro grande perigo? A facilidade ao pecado. Eu já vou adiantar aqui. O segundo grande perigo é que a internet ela limita as capacidades humanas. Então a gente vai tratar desses 2 perigos, tá? E o primeiro perigo é a facilidade ao pecado. E por que isso é um perigo? O ser humano, por natureza, isso é bíblico, e se a gente analisar a história que a Bíblia conta, o ser humano ele tem uma inclinação natural para o pecado. Isso é comigo, é com o Jackson, é com o Caleb. Isso faz parte da natureza humana. Não há nenhum ser humano no mundo que não esteja sujeito a essa inclinação natural ao pecado. Isso é muito claro quando você olha uma criança, que ela nunca aprendeu a fazer maldade, nunca ninguém foi lá e ensinou ela a fazer maldade, mas ainda assim, mesmo sem ter aprendido, ela faz maldade. Ela aprende a mentir na cabeça dela, ela bate numa pessoa, num molequinho que ele está brincando ali, ele bate. Ele nunca aprendeu a bater em ninguém, mas ainda assim ele nasce com aquela inclinação. Se a gente for ver a história de Caim e Abel, Caim mata Abel, e naquela época talvez Caim nunca tivesse visto uma ação tão violenta como aquela para aprender a assassinar alguém. Só que ainda assim, a inclinação natural do ser humano ao pecado fez com que Caim matasse Abel. E essa inclinação ao pecado, ela faz parte de nós, querendo ou não. A palavra de Deus ali vai falar, no final do versículo, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pecado na carne é exatamente esse sentido de dizer o seguinte: olha, nós temos uma carne, um corpo, e existe uma natureza pecaminosa enraigada em nós, que sempre vai pender para a coisa errada. O que isso tem a ver com a internet? Tem a ver com o seguinte: se a internet ela facilita, ela cria meios mais fáceis de se pecar, tem uma combinação aí que vai dar ruim, que é, juntando as duas coisas, a inclinação ao pecado, mais a facilidade para pecar, eu vou ter o quê? Pecado. Se eu tenho uma inclinação a fazer uma coisa errada, e eu tenho muitas facilidades para fazer aquela coisa errada, eu vou acabar fazendo a coisa errada, eu vou ter mais chance de fazer a coisa errada. Concordam comigo? Eu elenquei aqui, pessoal, alguns pecados que, na minha opinião e na opinião de alguns estudos, a internet ela facilita. Então, se ela facilita, a gente tem que criar um alerta para essas facilidades desses pecados específicos. A gente vai falar aqui, pessoal, de pecados que talvez vocês olhem assim e pensem: poxa, mas isso aí é muito grave, isso aí está muito distante de mim. Bom, pode até ser, mas eu quero mostrar para vocês aqui que existe um lixo muito grande que
é provocado pela internet e que mesmo que está distante da gente, isso existe. E a gente não pode ser ingênuo de achar que as pessoas são perfeitas. O mundo é composto de pessoas más, na sua maioria. E essas pessoas cometem esses pecados que a gente vai citar aqui o tempo todo, porque isso faz parte da natureza humana. Então a gente não pode ser ingênuo e também a gente não pode escandalizar. Isso aqui é uma verdade, infelizmente, que a internet acaba causando. Muitos de vocês não têm namorado, não têm namorada, não se casaram ainda. Talvez esse tema aqui esteja, como eu falei, distante. Mas eu vou expor aqui tudo que a internet, na minha opinião, na opinião de alguns estudos, ela facilita. E o primeiro pecado que a internet facilita é a traição e a infidelidade em quem namora ou em quem está casado. Vou ler essas notícias que eu retirei da internet para fazer o slide. Site de traições conjugais vive boom durante a pandemia de Covid. Site de traição tal faz sucesso entre brasileiros na quarentena. Pessoal, existem sites especializados em quem quer trair. A pessoa entra, sério, por incrível que pareça, a pessoa entra lá e ela tem um formulário para ela preencher de alguém que já é comprometido. Não é um site assim para solteiros, não. É próprio para quem quer trair. Outra notícia muito relevante é: Facebook vira prova em mais de 30% dos processos de divórcio. Essa notícia aqui é do país da Inglaterra, que fala que em 30% dos processos de divórcio, lá nos autos do processo, o Facebook era citado. O que dá a entender que quem estava se divorciando, ela tinha tido algum atrito com o cônjuge ou uma traição derivada da rede social, do Facebook. Isso nos mostra que sim, a internet ela facilita esse caminho para esse pecado. Isso é um fato e a gente não pode tampar o sol com a peneira. Como eu falei, pessoal, hoje a gente vai tocar em temas aqui até sensíveis, mas que, como eu falei, fazem parte da realidade da sociedade e acaba fazendo parte da realidade até de quem é cristão. Como eu falei, não sejamos ingênuos e não tentemos tapar o sol com a peneira. Outro pecado que a internet ela facilita a pornografia e o acesso a conteúdo pornográfico. Vamos ler algumas notícias aqui. Porcentagem de cristãos que acessa pornografia é epidêmica, indica estudo. Acesso a sites pornôs cresce 600% em período de home office, diz pesquisa. Site que permite vender nudes cresce no Brasil e amplia mercado de influencers do sexo. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, 76% são homens e 24% são mulheres. Então não é só homem que acaba acessando esse conteúdo, e como está lá na notícia, cristãos também acabam acessando, porque a internet ela facilitou esse acesso. Vamos imaginar aqui, imagina alguém que queira ter acesso a um conteúdo de nudez há 20 anos atrás. O cara tinha que, a pessoa, a mulher ou o homem, ele tinha que se submeter a um possível constrangimento muito grande. Ele tinha que ir lá na banca do seu Zé, a banca do jornal, entrar lá meio desconfiado, não tem ninguém aqui, rapaz, deixa eu dar uma olhada nessa revista Playboy aqui. Aí ele pegava a revista Playboy, escondia aqui atrás. Eu nunca vi isso, pessoal, estou falando porque era o que acontecia. O acesso a conteúdo de nudez, ele era difícil, tá? Antigamente. E a pessoa ia lá na banca do seu Zé, ia na atendente lá, tá aqui, ó, não sei o quê, e passava lá com vergonha. Então ele era submetido a um constrangimento. Ou se a pessoa quisesse locar um DVD, que é uma coisa antiga, né? Quem lembra aqui de locadora de filme? Pois é, tinha uma sala reservada, também nunca fiz isso, pessoal. Se eu tivesse feito, eu assumiria. Mas tinha uma sala, não, mas todo mundo sabe. Tinha uma sala reservada só para esse tipo de conteúdo, né, erótico, conteúdo adulto. Aí a pessoa ia lá, né, se submetia a esse constrangimento, selecionava um filme, ia lá na menina da banquinha, eu quero alugar por 3 dias aí. Então, era um acesso mais difícil. Hoje, com 10 segundos, eu tenho acesso a praticamente qualquer conteúdo desse aqui pelo meu smartphone. Isso é grave. E isso facilita o pecado. É evidente que isso facilita o pecado. Se eu não tenho bloqueios para que eu peque, a minha inclinação ao pecado, junto com essa facilidade, gera um problema. É que nem a história do rapaz que foi confessar com o pastor. Pastor, caí na pornografia, pastor.
Aí o pastor, tá, meu filho, mas como foi? Falou, não, pastor, é que é o seguinte, eu gosto muito de futebol. Aí eu peguei meu celular e escrevi assim no Google, peladinhas. Aí deu errado, né? Aí ele acabou vendo o que não queria. O terceiro pecado, barra prática não muito legal, que a internet ela favorece, ela facilita, é o ódio. Pessoal, se a gente entrar em algum vídeo na internet, no YouTube, em alguma publicação de alguém que tem certa relevância, se você for nos comentários, você vai ver que existem pessoas ali vomitando ódio. São chamados haters. Isso não existia antes. Isso é fruto da internet, porque a internet ela facilita esse ódio generalizado. Quer ver uma experiência? Arrisque, talvez a gente não, porque a gente não tem tanta influência, mas uma pessoa que tem uma quantidade maior de seguidores, se ela colocar lá no perfil dela do Instagram assim, Bolsonaro 2022, eu apoio, vai vir uma enxurrada de comentário agressivo e de ódio contra ela. Se ela fizer o contrário, colocar Lula 2022, eu apoio, vai vir uma enxurrada de ódio contra ela. E se ela falar, não apoio nenhum dos dois, vai vir uma enxurrada de ódio contra ela. Porque as pessoas estão destilando ódio na internet. Até ameaça de morte, pode falar. Tem aquela questão do cancelamento de pessoa, né? Também. Aí tem um grupo que hoje se colocou como nome de haters, né, que são essas pessoas que ficam destilando ódio aí na internet, e tem o chamado cancelamento. Quando você tem uma opinião que não agrada parte da sociedade, essa parte que se sente ofendida, mas às vezes nem é uma ofensa, ela vai lá e te cancela. Que ela quer dizer mais ou menos o seguinte, olha, essa pessoa aqui, ela não vale nada, a opinião dela não deve ser considerada, então há na internet hoje esse cancelamento, fruto também das redes sociais. Vamos ler algumas notícias aqui. Redes sociais validam o ódio das pessoas, diz psicanalista. Mudança no algoritmo do Facebook aumentou o conteúdo sensacionalista e discurso de ódio. O ódio nas redes sociais, seu papel no aumento da violência. Ódio gratuito nas redes sociais gera aumento de depressão entre jovens. Pessoal, vamos imaginar aqui. Lá na escola, quando a gente estudava, quando eu estudava, se eu falasse alguma coisa que a maioria não concordasse, eu sofreria retaliação ali de meia dúzia de pessoas na minha escola. O que é normal, a pessoa fala, não, eu não concordo com você está errado, não sei o quê. Agora, hoje, na internet, não. Eu falo alguma coisa lá, eu sofro retaliação de centenas. E se aquilo viralizar, é de milhares. Agora, você imagina a cabeça de alguém que recebe a desaprovação de milhares de pessoas. Como fica essa cabeça? Por isso que tem essa notícia aqui. Ódio gratuito nas redes sociais gera aumento de depressão entre jovens, porque o ser humano não está preparado para receber tanta rejeição assim, por mais que seja uma rejeição artificial. Não é uma rejeição real, mas aquilo afeta. E sim, a internet ela aumenta a facilidade a pessoa odiar as outras. Pode falar. Isso é próprio da biologia humana. A gente... porque assim, a gente vivia nas tribos, né, e tal, e a gente sempre foi, assim, programado para agradar as pessoas, para a gente ser aceito no grupo para aumentar a nossa probabilidade de sobreviver. Tem um estudo que diz que a mesma região do cérebro que gera agonia quando você sente dor, ela é ativada quando você é rejeitado por alguma pessoa, ou quando você é, assim, excluído. O que, como eu falei, se fosse por algumas pessoas do meu convívio social... Ok, agora imagina por milhares. Esse é o grande problema que a internet ela causa, né, para nós. Pode falar. Que aí está sendo gravado, aí você vai sair na internet depois. Eu já ouvi falar de um caso de uma moça que ela foi fazer um teste lá no Instagram, de enquete, né, se ela devia se matar. Aí ela sofria depressão. E a maioria colocou que ela devia se matar. E Sério? ela se matou. Meu Deus do céu, que horror. Isso é a prova que é muito mais fácil a pessoa falar sem ver nem conhecer. Pode falar. Não sabe que tá magoando. Pega o microfone aí. Também teve aquela questão, não sei se vocês lembram, que, assim, através da internet propagou muito, né? E algumas pessoas morreram, eu acho que foi muito. Aquele jogo que teve, sim, de jogo cada fase, e no final a pessoa tinha que se matar para ela zerar o jogo. Tipo assim, zerar o jogo é pular de um prédio. E tinha pessoa que pulava, velho. Nossa, que isso. Zerava. Pode falar. Que isso, mano. É Karen, né? Seu nome? Aproveitando que a Karen falou, teve um caso também que eu fiquei assim chocada. Eu até mostrei pra minha mãe, o que é isso aqui? O ódio do ser humano
não tem palavras. Os bombeiros, um cara ia pular ele ia pular de cima de um prédio, se eu não me engano, se matar, né? E aí os bombeiros chegaram a tempo e conversando com ele e falando não sei o quê, motivando ele a continuar vivendo. E eles quase conseguiram. Aí lá embaixo as pessoas viram o que estava acontecendo e uma multidão começou a gritar: pula, 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 pula. E ele acabou pulando. Esse caso é real. Pois é, pessoal. Então, infelizmente, a internet também tem esse lado. Antes da gente passar para a próxima má prática que a internet ela facilita, às vezes vocês vão pensar, poxa, mas o Garcia está aqui hoje só para falar mal da internet. A internet também tem coisa boa, não é também tudo isso de ruim, não. Pessoal, realmente, hoje aqui o assunto não é as coisas boas da internet. A internet tem muita coisa boa. Hoje é coisa ruim. Então eu vou mostrar tudo aqui que, na opinião minha de estudos, os perigos, a parte negra da internet. Então não saia daqui, nossa, a internet é do capeta. Não. Parte da internet, sim, ela está sendo usada para isso. Mas grande parte não. Existem uma série de vantagens, que a gente não vai falar hoje aqui, mas que a gente pode falar em outra oportunidade. Pode prosseguir. Pode falar. Falar um comentário aqui. Eu vi uma frase no TikTok que a pessoa falou assim, que a internet ela é igual uma faca. Você pode usar ela para se matar, você pode usar ela para coisas ruins, ou você pode usar, por exemplo, fazer um churrasco, fazer uma coisa boa, em família, alguma coisa assim. Por exemplo, se a pessoa pega uma faca e fala assim, eu vou matar fulano, ela tem a probabilidade, ela está com aquela faca na mão, ela pode fazer isso. Não na lei, mas ela tem a possibilidade de fazer isso. Agora, se ela quer, por exemplo, ela pegar a faca e falar assim, nossa, eu vou fazer um churrasco em família, vou cortar um pão, colocar manteiga, aí tá de boa. Usar a internet para a coisa correta, né? Exatamente. Boa. Outra má prática que a internet ela favorece, isso também é um termo novo, são as fake news. Fake news nada mais é do que tradução bonitinha para mentira, para notícia falsa. Mais de 70% dos brasileiros com a internet já acreditaram em alguma fake news sobre coronavírus, é algo atual. Fake news se espalham 70% a mais rápido do que notícias verdadeiras. Fake news tem 6 vezes mais engajamento no Facebook. Pessoal, olha só, imagina uma notícia verdadeira e uma falsa. A falsa, segundo esses estudos aí, ela se propaga 6 vezes mais rápido na internet. E isso é fruto exatamente dessa possibilidade que a internet dá da mentira ser espalhada. Outra coisa que é uma coisa chata da internet, isso é muito atual, está quentíssimo, inclusive aconteceu ontem. Marília Mendonça morreu? Vários vídeos aí já estão circulando na internet, da tragédia, etc. O dela não foi tão ruim, digamos assim, não a tragédia, lógico, mas os vídeos não foram tão graves, não exporam tanto ela, porque, graças a Deus, o pessoal chegou ali, já isolou o local. Mas na época que o Cristiano Araújo morreu, eu não sei se vocês lembram, cara, foi divulgado centenas de vídeos dele morto, na necrópsia tal, e não pode, é crime. E a internet, ela mostra esse lado, como eu falei para vocês, que o ser humano é um ser que ele é até meio desumano. Porque você imagina um ser humano filmar uma outra pessoa morta, acidentada ali, e fazer questão de divulgar na rede social, no WhatsApp, no grupo. Pessoal, eu atendo algumas ocorrências lá no bombeiro, e tem horas que a gente chega na vítima, ela está caída lá no chão, por exemplo, está com uma lesão na perna. Quando a pessoa ela se acidentou, ela está num momento ali de vulnerabilidade. Ela não sabe se ela vai voltar a andar, ela não sabe se ela vai morrer, ela não sabe se ela teve uma lesão interna, ela está nervosa, assustada, surpresa, ela está tremendo. A gente chega ali para acalmar a pessoa e fala, não, fica tranquila, você vai voltar a andar, a gente vai fazer o procedimento aqui, fica calma. Você tenta consolar a pessoa naquele momento para ela ficar calma. E uma coisa que acontece demais, isso é o tempo inteiro, você está lá fazendo atendimento, quando você olha para cima assim, tem uma plateia, não assistindo, filmando a vítima naquela situação de vulnerabilidade. E além de filmar para depois publicar na internet, a pessoa tem a capacidade de falar o seguinte: nossa, acabou essa perna aí, hein? Meu Deus do céu, não anda nunca mais. Sangue de Jesus. Moço,
todo aquele trabalho que você fez com a vítima para acalmar ela é desfeito naquele momento. Alguém chega lá e fala isso, filma e ainda divulga na rede social. Aí, uma vez eu até fiz isso, eu falei, cara, você está filmando aí? Se fosse familiar sua, você ia estar filmando? Aí o cara ficou sem graça e saiu. E se a gente colocar isso no nosso coração, que um outro ser humano, ele é um irmão nosso, ele é uma criação de Deus, assim como nós, e que o amor ao próximo, ele também deve ser usado na rede social, na internet. Então, imagina se fosse um familiar meu, eu divulgaria vídeos dele acidentado? Eu não divulgaria. E por que a gente faz isso com pessoas que não são familiares nossos? Todo mundo quer aparecer, quer lacrar. Vai lá. Isso é tão presente assim que isso é bombeiro. Assim, eu acredito que 90% das vezes que acontece algum acidente, as pessoas às vezes filmam primeiro para ajudar depois. Exatamente. Filma primeiro para ajudar depois, ou nem ajuda, fica lá só filmando. Para finalizar aqui esse primeiro perigo da internet, que é a facilidade do pecado, né? Isso é o primeiro perigo. Eu vou tratar aqui agora só por a caráter de curiosidade mesmo, porque eu acho que isso é uma coisa meio que inacessível para nós hoje em dia. Quem aqui sabe o que é Dark Web? Mais ou menos, né? Boa. Dark Web, Deep Web. Quem aqui já ouviu falar alguma vez na vida sobre isso? Boa. Será que tem a ver com aquele site que o povo fala site criminal? Que, tipo assim, já aconteceu de alguém pesquisar aparecer número de traficante, número de pistoleiro, vai isso aí. É isso aí. Samuel tá sabendo, hein? Brincadeira. Pessoal, há 3 camadas na internet que a gente usa hoje. Pode falar. Um tempo atrás, nesse ano, eu vi uma reportagem falando que estavam usando sites para, tipo, disfarçar conversas criminosas. Só que não era na internet mesmo, era tipo uma internet secundária, que seria a Dark Web ou Deep Web. Eles usavam sites, dentro dessa internet, usavam sites, tipo, de pet shop, de sites médicos, e conversas oh, meu Deus. Isso aí. Não, eu só dava, sei lá, travou. E usavam as frases assim para disfarçar. Até que a polícia começou a pegar alguns, mas dentro lá é muito. São muitos, exatamente. Pessoal, existem 3 camadas na internet que a gente usa hoje. Isso que é importante. Mas a caráter de curiosidade, porque nem todo mundo vai ter acesso a isso aqui. Isso aqui é para a gente mostrar, pessoal, que a internet, sim, ela facilita a podridão humana. A primeira camada que tem na internet é a internet que a gente conhece, a internet que a gente navega. Redes sociais, Google, sites. E essa camada acessível para todo mundo, ela é chamada de Surface Web. Camada bem tranquila aqui, a pontinha do iceberg. E tem a segunda camada, que é a Deep Web, que também é um pouco mais profunda que a Surface Web, só que a gente não tem acesso a essa camada. É uma camada mais corporativa. Então, empresas compartilham seus conteúdos nessa camada para esses conteúdos não ficarem públicos no Google. Então, se eu pesquisar algum conteúdo no Google, eu não vou encontrar porque ele está na Deep Web. E tem a terceira camada, que é uma camada usada muitas vezes para disseminar o lixo humano, chamada de Dark Web. Algumas notícias para vocês terem ideia da podridão da Dark Web. Isso. Sim, exatamente. Tem até uma notícia aqui que fala sobre isso. Adolescentes italianos são presos por pagar para assistir assassinatos e tortura na Dark Web com Bitcoin. Então o cara pagava para ele assistir assassinato. Era um desejo dele, por incrível que pareça. A podridão humana sendo usada aí, de certa forma, na internet. Tem coisa... eu vou explicar. Não vou ensinar, e até porque ninguém quer fazer isso. Rede... Você não sabia que existia isso. Pouca gente sabe disso. Rede internacional de pedofilia na Dark Web tinha mais de 60 mil usuários.
E outro, sites na Dark Web oferecem serviço de assassinos de aluguel. O que está na Dark Web, pessoal? Como eu falei, contratação de assassinatos de aluguel, magia negra, venda de droga, venda de armas, pedofilia, órgãos no mercado negro. Então é coisa pesada. A gente não pode ser ingênuo de achar que o ser humano é isso aqui que a gente vê, porque isso aqui é uma bolha cristã, que está na igreja, que aprendeu a servir Jesus, não sei o quê. Mas a sociedade por fora, ela é podre. E o ser humano, ele é podre. É só Jesus para nos tirar dessa podridão. Por natureza, sem Cristo, o ser humano é podre mesmo. Tem um vídeo que eu vi que também tem na Deep Web, ou Dark Web, como queira chamar, que as pessoas literalmente vendem outras pessoas como namorados, Tráfico como bebês, de pessoas, como qualquer coisa que você imaginar tem. E tem especialmente uma dupla que faz isso e posta na internet o resultado que dá e sempre dá ruim. Pois Porque as pessoas, em vez de, por exemplo, comprar uma coisa, sei lá, alguma cadeira, alguma coisa mais de boa, não, as pessoas vão lá, compra uma namorada pela Dark Web, compra um cachorro pela Dark Web, o negócio chega todo zoado, sem contar que também, além de chegar tudo feio, ainda vai atacar as pessoas. Então, pessoal, eu não estou aqui, claro, jamais incentivando vocês a procurar isso aqui, pesquisar sobre isso aqui. É só para mostrar que existe um mundo muito obscuro que usa a internet para disseminar porcarias. Para acessar a Dark Web é complicado, é dificílimo. Você tem que ter acesso a alguém que queira te passar um conteúdo específico. Não é qualquer programa que acessa. Você não vai lá no navegador, lá no Firefox, no Chrome e vai digitar lá. Você nunca vai encontrar nada. É claro que você precisa já estar inserido num ambiente de crime, digamos assim, para um cara do crime falar, olha, você vai acessar assim, assim, assado. Mas existe, e a internet ela favorece esses atos aí monstruosos. Bom, a gente finaliza aqui o primeiro perigo da internet, que é o quê? A facilidade ao pecado. A internet ela cria facilidades, aplicativos, tudo é mais fácil com a internet, é mais rápido, é mais prático, é mais... Entendeu? Então, primeiro passo, facilidade ao pecado. Beleza? Tranquilo? Próximo perigo da internet. Isso aqui é tão grave quanto o primeiro, embora não seja agora mais espiritual e nem moral. É uma questão humana. O segundo perigo da internet é que a internet ela acaba limitando as capacidades humanas. E eu introduzo esse perigo aqui lendo essa notícia, que essa notícia mexeu com o Facebook, com o Instagram, mexeu com o meio digital, que é o seguinte: geração digital, 2 pontos. Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? Pessoal, isso aqui é uma pesquisa feita por um neurocientista. Ele relata nesse artigo dele, está na BBC, que pela primeira vez na história da humanidade, a geração de filhos, na média, ela é, vamos falar o português claro aqui, ela é mais burra que os seus pais. Porque desde os estudos e relatos, existe uma geração, essa geração ela tem filhos e os seus filhos são mais inteligentes que a geração anterior. Eles superam os pais na capacidade de intelectual, etc. Por quê? Porque eles pegam um conhecimento que os pais já têm, que já vem de muito tempo, adicionam um novo conhecimento e assim vai. Então, as próximas gerações sempre são mais inteligentes que as anteriores. Isso sempre aconteceu e é o ciclo natural. Tanto é que o ser humano chegou hoje com tanta tecnologia, com tanta evolução, com tanta ciência e medicina a partir dessa ascensão do conhecimento. Só que agora quebrou-se um ciclo. E esse ciclo, segundo o neurocientista, é culpa da tecnologia. Que ciclo? Quebrou o ciclo dos filhos serem mais inteligentes que os pais. Pela primeira vez, os filhos são mais burros que os pais, embora tenha internet para eu pesquisar no Google e no Wikipédia, saber qualquer coisa, a qualquer hora, em questões de segundos. Mesmo com tanta informação, a gente está mais burro do que as gerações anteriores. E por que isso acontece, segundo o neurocientista? Porque com internet e tecnologia, existe uma disputa
desleal. O que é a disputa desleal? O neurocientista aqui ele vai colocar que existem algumas atividades que vão desenvolver o nosso cérebro ao longo da vida, que são a leitura, a conversa, o estudo, a tarefa de casa, escrever, pintar, mexer com objetos. É o que a criança faz geralmente na escola, lá no início, lá no primário. Aquilo ali desenvolve a criança, desenvolve o adolescente. Só que agora com a internet, com as redes sociais, com o tablet, com o YouTube, com a Netflix, com o videogame, eu pego um livro e dou para uma criança. E essa criança ela tem acesso a um tablet com vídeos no YouTube que explicam o livro, por exemplo. Você acha que a criança vai ler um livro? A criança vai rir da sua cara. A criança vai, você está brincando, né? Tá me dando um livro, pô. Eu tenho um tablet que é muito mais interessante, eu tenho um videogame ultra realista que eu jogo com os meus amigos e converso ao mesmo tempo, é a mesma coisa de eu estar numa guerra. Eu vou ler um livro para quê? Só que a humanidade, ela sempre cresceu nessas atividades simples. Leitura, conversa, contos de história. O neurocientista aqui, ele relata um fato que é o seguinte: imagina uma criança, ela deitada na cama para dormir, e o pai dela chega e fala: filha, deita que eu vou te contar uma história. Aí ele começa, vou só dar um exemplo. A filha dele está dormindo e ele começa: olha, numa noite bem escura, a Chapeuzinho Vermelho ia caminhando pelo bosque. Ao ouvir algum barulho na selva, ela ficou com medo. Quando ela ficou com medo, ela viu imediatamente o lobo. E o lobo se aproximou dela e ela saiu correndo. Uma história rápida aqui, dá para a gente perceber que durante essa história, né, com as nossas mentes saudáveis, a gente imagina a coisa acontecendo. Eu imagino a Chapeuzinho Vermelho lá na selva, eu imagino um lugar escuro, eu imagino um lobo. Isso é um exercício que faz a mente evoluir ao longo do tempo, especialmente a mente de uma criança. Quando você pega essa mesma história e coloca num tablet para a criança assistir, ela tem algo já pronto. Ela não vai ter que imaginar. Isso, ao longo do tempo, depois de anos, atrofia a capacidade da criança, do ser humano, do adolescente, de imaginar e de criar as coisas. Porque ele não se esforçou para criar, ele só vê coisa pronta. Pronta na Netflix, pronta no filme 3D que você assiste. Quer falar? Pode falar. É igual, por exemplo, a minha mãe me ensinou um negócio. Quando eu quero alguma coisa que eu consigo fazer, ela fala assim: você vai fazer e aí você consegue o que você quer. Se você parar para pensar, se por exemplo você ganha um ovo frito pronto, tá ali, você come de boa. Agora, se você vai lá e prepara o seu ovo frito, tudo certinho, você come até com orgulho, menino. Você fala assim: nossa, foi eu que fiz, tá gostoso. Verdade. Você dá até vontade de fazer pro mundo inteiro o ovo frito. Agora, quando você ganha um negócio pronto, você fala assim: tá, comer, normal. Exatamente. Quer falar? Pode falar. Tem um estudo que mostra que isso não acontece só com o ser humano, essa coisa de facilidade e atrofiar a gente. Tem estudos que mostram que os animais de estimação, eles têm um cérebro reduzido quando eles estão com a gente do que quando eles estão na natureza, sabe? Porque a noção de perigo deles diminui, porque eles já têm comida pronta, água, abrigo, tudo bonitinho lá, eles ficam mais idiotas por causa disso. Ficam mais limitados, né? Exatamente. Só para concluir, olha essa notícia. Ah, Garcia, mas o que você está falando aí eu não concordo, é besteira. Não, eu usar meu tablet lá 3 horas por dia, isso não vai me deixar mais burro, não. Eu ficar jogando o dia inteiro não vai me deixar mais burro. Não, não concordo com isso aí, não concordo. Realmente, usar aparelhos eletrônicos não vai deixar uma pessoa menos inteligente. Não, é só ela saber dosar. Se ela usar por muito tempo, realmente vai gerar uma dependência àquilo. Exatamente. Mas se ela dosar certo, tem um tempo para mexer no celular, mas também tem um tempo para leitura, para estudar, para ir para a igreja. Aí a pessoa vai constituindo uma rotina saudável. Mas se ela pôr muito daquilo, ela não vai ter algo saudável para a vida. Como muitas vezes minha mãe ou meus avós me falam, que tudo em excesso faz mal. Principalmente minha mãe fala isso. Aí, ó, pronto. Tá aí para provar que é verdade. A gente vai falar sobre isso. Isso aqui, pessoal,
Ah, mas o Garcia está exagerando. Não concordo que ficar mexendo no celular e no tablet, no videogame assim, vai prejudicar o meu desenvolvimento como pessoa. Olha só, olha essa notícia. Por que os pais do Vale do Silício estão restringindo o uso de celulares e tablets pelos filhos? Pessoal, o Vale do Silício é uma região dos Estados Unidos composto pelas grandes empresas de tecnologia do mundo. E os caras que criaram o Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Pinterest ou qualquer outra rede social, eles estão lá no Vale do Silício. Por isso que a notícia fala, os pais do Vale do Silício. Esses caras que criaram essas redes, eles não permitem que os filhos deles fiquem usando as telas, como está na notícia. Inclusive, tem uma escola muito famosa lá do Vale do Silício, que é a escola onde os filhos do... Até fala aqui, ó, o criador da Apple, Steve Jobs, fundador da Microsoft, Bill Gates, Mark Zuckerberg do Facebook, eles colocam seus filhos lá. E essa escola tem a seguinte política, ela não aceita nenhum tipo de tela. Celular, tablet, TV, nada. É a coisa como era antes. Papel, caneta, tinta, brincadeira, lúdico, objeto, não sei o quê, quadro, giz. E hoje a gente vive o contrário aqui. Aí vem um governador, um governante e fala o seguinte, não, vamos informatizar as escolas. Aí dá tablet para todo mundo. Você está emburrecendo o aluno, meu jovem. Isso aqui, ó, por que o dono da Microsoft, o dono do Facebook, coloca o filho numa escola que não tem tela? Porque ele sabe que a tela vai atrofiar a capacidade do camarada se desenvolver ao longo do tempo. Vou mostrar um vídeo rápido aqui que vai exemplificar isso. Se o dono do Facebook não coloca o filho dele para ficar assistindo tela, eu vou colocar, você vai colocar, e aí? É igual o menino tá lá, afetado lá, o bichinho coitado, querendo atenção. Porque você sabe que a criança, tá no mesmo estudo, que a criança, quando ela tá muito agitada, ela só quer atenção. Ela só quer que você senta, converse, briga com ela. Mas não, a mãe pega o celular da menina e tá tudo certo, né? Pessoal, eu sei que eu não sou pai, então às vezes vocês estão pensando assim, poxa, mas você está falando isso aí que você não é pai, né? É difícil, eu imagino, criar uma criança e você dar atenção para ela o tempo inteiro, sem dar tela para ela, sem dar um tablet para ela. É complicadíssimo. A chupeta digital. Mas isso é um fato. Quem quiser tentar fazer diferente, eu estou expondo aqui um fato, né? Eu não sou dono da verdade, como eu falei, e não quero impor nada para ninguém. Eu estou expondo aqui um fato que existe, estudos, e o relato aí. O fundador da Microsoft, Bill Gates, também é conhecido por restringir o tempo em frente a telas e por banir celulares na mesa de jantar. O cara é o criador do Windows. Todo mundo usa o sistema dele e ainda assim ele restringe o uso de tecnologia na casa dele. Ele é um cara, o Bill Gates, que ele pega uma sacola de livros de um assunto que ele quer aprender, ele vai para uma cabana onde não tem acesso à internet e lê por dias, sem internet. O cara que criou o Windows faz isso. E eu não, eu fico com a minha internet, com o meu smartphone, achando que eu vou ser mais inteligente. Só que não. O livro, ele te faz muito mais inteligente do que qualquer pesquisa na internet. Isso é um fato e essas pesquisas já mostraram isso. É igual, por exemplo, tem um aplicativo que quando eu era mais nova eu não concordava com a minha mãe. Que ela colocou filme link no meu celular, eu não podia ver tal coisa. Ela aplicativo via de tudo que limitação, né? Exato. Ela colocava Vamos tempo falar no meu disso celular, aqui. hora de dormir, quantas Boa. horas eu usava por dia. Não ri não. Mas é importantíssimo. Aí, eu tinha hora de dormir, eu tinha tempo para usar o celular, eu tinha pesquisa do Google, o que eu tinha que instalar? A minha mãe tinha que aceitar. Você tem que agradecer a sua mãe, que ela te protegeu bastante. Pois é. Aí, e outra coisa também, se eu quisesse, por exemplo, eu falasse assim, mãe, eu quero, por exemplo, sei lá, um leite com Toddy. Ela falava assim, então você vai largar o seu celular, porque cozinha e celular não combinam. Ela falava pra mim que quando eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que largar o celular. Nem ouvir música não podia. Aí eu tinha que fazer as coisas pra depois mexer no celular. E outra, sem comer. Quando eu quisesse comer, por exemplo, também, eu tinha que largar o celular. Se eu fazia as coisas e comia pra depois usar o celular. Certinho. Você tem que agradecer sua mãe. Outra coisa que acontece com a ascensão das redes sociais, da tecnologia, é a perda de tempo, que está um pouco relacionada àquilo que eu falei, que é a concorrência desleal. Vamos por um exemplo. Estou na fila do banco. O celular está aqui no bolso.
Cheguei na fila do banco, peguei o papel que eu tenho que pagar lá. Na fila da lotérica. Seu pai pediu para você ir lá pagar uma conta para ele na fila da lotérica. Você chega na fila, quando você entra na fila, eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Deixa eu pegar meu celular. Aí você saca o celular. Aí você vai lá no Instagram, arrasta para baixo para o Instagram atualizar. Vê se tem alguma... Aí, a cachorrinha. Vê se tem alguma coisa nova. Aí você vê o Stories lá que tem. Acabou o Stories. Aí você vai para o feed. Acabou o feed. Aí você fecha o Instagram. Aí você vai para o WhatsApp. Tem status no WhatsApp? Você vê o status do WhatsApp. Opa, acabou o status do WhatsApp. Deixa eu responder as pessoas que me mandaram mensagem. Você responde as pessoas que te mandaram mensagem. Não tem mais nada para você fazer no celular. Não tem conteúdo novo. O que você faz? Aí você coloca o celular no bolso. Aí você fica na fila ali mais 20 segundos. Aí você pega o celular de novo. Pessoal, isso não é culpa sua. Isso aqui é culpa das grandes empresas que criaram aplicativos para te viciar. Então, tudo no aplicativo ou numa plataforma que você usa é feito para que você fique o mais tempo possível. O botão de curtir, o feed, as fotos bonitas. Pode falar. Tem um estudo que prova que a tela do celular dá uma sensação de gosto para o ser humano de ficar passando o dedo. De ficar passando o dedo. O ser humano gosta e quanto mais ele faz, é tipo algo viciante. Por isso que muitas vezes a pessoa fica lá muito tempo. Exatamente. Então, pode falar. Não sei se cai muito com o que você tá falando, assim, tipo, falando de perda de tempo. É tipo assim, mexendo no celular de vez em quando, assim, quando tem nada pra fazer é bom, né? Mas tipo assim, aí depois a pessoa esquece, perdi a igreja, por quê? Tava no celular. Perdi um compromisso, por quê? Celular, tipo assim, perca de tempo, né? Boa. Exatamente. E, quer falar? Pode falar. Não, e outra coisa também, eu mesmo desinstalei o TikTok, né? É uma coisa também que eu recomendo para muita gente, porque o meu dia ficou muito mais aproveitável, eu consegui usar muito mais meu dia para estudar, para fazer algum tipo de exercício, depois que eu desinstalei o TikTok. Boa. A notícia aí, o Brasil é o segundo em ranking de países que passam mais tempo em redes sociais. Vício em redes sociais na pandemia dispara, mas há como recuperar o controle e se desintoxicar. Passa aí. Como eu ia falando, pessoal, a culpa não é de vocês. Quer falar? Pode falar. Esse negócio das redes sociais é uma coisa tão grave que atrapalha tanta gente que eu montei, né, o grupo de estudo esse tempo atrás e a primeira regra lá é desinstalar tudo. Sério? Olha aí. Instagram, Facebook, TikTok. As meninas estão quase infartando aqui que ela e a Gabriela que faz parte também, sabe? Do grupo de estudo. Elas quase morreram nos primeiros dias. Sim. Eu desinstalei tudo e eu falei, eu vou ficar aqui tantos dias sem, porque estava tão automático que eu acordava, eu nem ia comer primeiro, eu ligava o celular e entrava no Instagram. Isso mesmo. A gente vai falar sobre isso. Ó, pessoal. Pois é. Pessoal, continuando aqui. Como eu falei, a culpa não é de vocês, porque a parada é feita por psicólogos. Você acha que lá no escritório do Facebook lá não tem psicólogos, psiquiatras, pensando assim, cara, como é que eu vou fazer essa pessoa ficar mais tempo aqui? Neurologistas, analistas de comportamento. Então a culpa não é nossa. É por causa das Big Techs, é o nome das grandes empresas de tecnologia hoje, que querem fazer com que você fique o maior tempo possível naquela parada. Nossa, mas o TikTok é bonzinho demais, ele está me pagando para eu usar. O Kawaii é o nome daquele aplicativo? O Kawaii está me pagando para eu ver vídeos. Pessoal, você acha por que ele está pagando? Porque ele sabe que uma vez dentro é difícil você sair, porque todos aquelas ferramentas, os botões, as músicas, as dancinhas, tudo aquilo vai te atrair, vai te viciar. Tá? Então a culpa não é nossa, mas tem como a gente se desprender disso aí.
Isso. E essa questão de tempo, essa questão de tempo é tão importante a gente pensar. Imagina o seguinte, eu tenho certeza que todos vocês aqui têm algum sonho aí na vida. A maioria, ou quase todos os sonhos, eles exigem dedicação. É ou não é? Tá. Se exige dedicação, a dedicação exige tempo. E o tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas por dia, tem que dormir às 8 horas, senão perde a saúde e vai. Bom. Você está dormindo mais ou menos? Não, você está em crescimento, é normal. Mas continuando. Tá, se você fica 3 horas por dia mexendo com coisa de pouco valor, rede social, jogando, Netflix, e tem um outro camarada ou outra pessoa que tem o mesmo sonho que você e que não gasta essas 3 horas por dia com isso e dedica no seu sonho, daqui 3 anos, 2 anos, 5 anos, quem você acha que vai ter alcançado? Então, quando você tiver muito tempo ali na rede social, pensa nisso. A vida vai passar, vocês vão chegar em algum momento da vida que vocês vão olhar para trás e pensar, poxa, mas eu perdi tanto tempo fazendo uma coisa fútil dessa, vendo um feed de notícia e de pessoas que eu nem admiro tanto assim, e perdendo meu tempo e nem conheço, entendeu? Bom, continuando. Outro problema que a rede social e o celular, ela traz para o ser humano, e isso parece que não é grave, mas é a distração. E é fruto exatamente daquilo que eu falei lá da fila do banco. O celular hoje virou uma fonte de distração. Por quê? Eu não consigo ficar simplesmente no ócio, ou seja, sem fazer nada. Eu preciso me distrair. E se eu faço essa distração todo dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 1 ano, 2 anos, como você acha que vai estar seu cérebro daqui a alguns anos? Ele vai estar distraído, porque eu acostumei a distraí-lo o tempo inteiro. E esse é um problema que acontece, você deve que já percebeu isso, o seguinte, você pega um livro para ler, ou uma matéria para estudar, passa 5 minutos, ou até menos, sua mente já está em outro lugar, e você já está incomodado de ler aquele livro, você fala, não, cara, mas é tão difícil ler assim, não é possível, como que alguém consegue estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia, porque eu não consigo, eu estou distraído. Você está distraído, meu amigo, por causa disso aqui, ó, porque isso aqui treina o seu cérebro a ficar o tempo todo distraído, porque no momento do ócio, você que recorre ao celular para se distrair. E por que isso também é um problema? Imagina o seguinte, vamos nem colocar aqui uma pessoa da história bíblica, vamos colocar uma pessoa de destaque da humanidade. O inventor da lâmpada, Thomas Edison. Um voluntário aqui, por gentileza. Quem é voluntário? Vem cá, Eda, rapidinho, já que você está mais... Pode vir, pode vir. Senta aqui, ó. Imagina que você estava lá em 1800 lá vai cacetada e estava querendo inventar a lâmpada, ou inventar alguma coisa que acabou resultando na lâmpada. Senta aqui, aqui é seu laboratório. Senta aí. Você está com papéis aqui, analisando. Hã? Não. Pode ficar aí, como se aqui fosse seu laboratório. É. Aqui é seu laboratório. Agora você imagina se você, inventora da lâmpada, tivesse um celular aqui, ó, do seu lado. Você está pensando aí. Aí você está pensando aí nas fórmulas químicas e físicas e matemáticas. Passa 1 minuto, acontece aqui, ó. Aí você, inventora, você vem aqui no celular, pega o celular. Aí você olha o que é. Aí você vê, é só mensagem da minha tia no grupo da família. Ok, você tira. Aí você volta a pensar de novo lá na fórmula matemática. Aí passa 1 minuto, Aí você pega o celular de novo. Aí você olha, opa, isso aqui já é mais interessante. É uma notificação do Instagram que alguém comentou minha foto. Aí você vai, acessa o Instagram, vê o comentário, responde o comentário, vê quem publicou um novo Stories. Fica 5 minutos. Aí você volta com o celular para cá. Pessoal, você acha que o cara ia conseguir inventar alguma coisa? Jamais. E por isso que a humanidade evoluiu tanto tempo. Porque ela não tinha essas distrações que a gente tem hoje. Onde a gente vai estar daqui 100 anos? Ou pior. Pode voltar lá, obrigado, viu? Aham.
Exatamente. Sim. E a facilidade. Sim, é mais fácil, é mais cômodo. É o atalho. Vai pro atalho. Você não precisa nem raciocinar tanto, vai pro atalho. Jamais. Você quer falar? Pode falar. Já aviso. Se quiser esperar, pode demorar mais um pouco. Exatamente. Verdade. É bem prático, né? Hã? Passar o quê? É uma ideia. Pessoal, continuando aqui, agora eu vou falar algo. Quer falar? Pode falar. Uma vez eu estava na internet, eu estava em determinada rede social e eu estava de costume lá. E eu vi uma fala de uma pessoa que foi assim, não foi diretamente para mim, mas eu fiquei pensando naquela frase e eu nunca esqueci. Às vezes a gente passa tanto tempo olhando o sucesso de alguém, nossa, fulano é tão rico, nossa, fulano é tão bonito, fulano é tão isso, tão aquilo. E aí uma pessoa falou o seguinte, quando você vai parar de olhar o sucesso do outro para poder focar no seu? E essa frase foi tipo um tapa na cara mesmo. Vamos falar disso, isso é importante. Boa. Pessoal, para finalizar a questão da distração, se você estiver lá no seu quarto querendo estudar, naquele momento ali de qualidade, cara, pegue o seu celular, desative a internet. Ninguém vai morrer se você desativar a internet por 2, 3 horas. E foque naquilo que você está fazendo. Quando você for conversar com alguém, foque naquilo que você está fazendo. Não fique vítima dessa chupeta digital. A criancinha, quando era criancinha lá, ela ficava chorando, o pai pegava a chupeta, passava um melzinho e enfiava na boca dela. Hoje isso aqui é a chupeta digital. Eu estou entediado, estou ansioso, eu saco isso aqui do meu bolso e me distraio. Só que a gente tem que evitar porque os estudos mostram que isso não faz bem. Vou pedir para o Renan passar um vídeo que é um trecho de um documentário chamado Dilema das Redes. Documentário lançado pela Netflix. Esse documentário foi produzido e eles convidaram alguns ex-funcionários do Facebook, Instagram e tal, para falar como é a política lá da empresa, né, das redes sociais, e como essa política ela tenta capturar e viciar os usuários. E tem um trecho aqui muito interessante, esse é um dos ex-funcionários dessas empresas, que ele vai fazer alguns relatos, e após ele e outra moça relatar, vai entrar uma cena com um personagem. Esse personagem, só para contextualizar para vocês, porque a gente não vai passar tudo, é o seguinte, ele entrou num desafio de ficar sem usar o celular por um certo tempo. E ele está indo até bem. Ele deixou o celular lá na mesa da cozinha, e ele está há 3 dias sem usar o celular. Mas aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Para contextualizar também, existe um negócio chamado algoritmo. Quem aqui já ouviu falar essa palavra? Algoritmo é o código-fonte, digamos assim, lá da rede social, que consegue identificar o que você gosta, o que você não gosta, o que te chama a atenção, o que não te chama a atenção, para te mostrar aquilo que você quer ver e fazer com que você fique o máximo de tempo possível mexendo no aplicativo. Aqui, nesse mini-filme, vai mostrar como se o algoritmo fossem pessoas. E esse algoritmo, representado por pessoas, vai conversar. Só que é óbvio que na vida real, o algoritmo não é pessoa, é um robô. Robô é o seguinte, é um código-fonte que interpreta seu comportamento.
Ah, ele curtiu tal foto, opa, ele gosta desse perfil, vou exibir mais fotos desse perfil. Ele viu tal vídeo no YouTube, vou mostrar vídeos relacionados e vou enviar notificações desses vídeos para esse usuário, porque ele vai consumir esse conteúdo. Vocês vão entender. Pode rodar o vídeo aí. Pessoal, quem que se sentiu interessado em assistir o documentário, o nome é Dilema das Redes. Tem a história completa e mostra com dados e mais exemplos como a rede social captura, como mostrou aí com esse personagem. Pode passar para o próximo, para a gente já caminhar para o fim. Outro problema da rede social é a possibilidade de comparação em massa. Como eu falei, antigamente a gente ia na escola, eu me comparava ali a meia dúzia de pessoas. Ah, minha nota está alta, está baixa, eu tenho que melhorar nisso, tenho que melhorar naquilo. Hoje não. Hoje eu me comparo a milhares de pessoas nas redes sociais, nas quais eu sigo no Instagram. E esse é um problema. Por quê? O ser humano é um ser comparativo. Infelizmente ou felizmente, é um ser comparativo. E quando eu me comparo demais, e o problema não é só a comparação, é que a vida da rede social é uma vida falsa. Eu olho uma pessoa que está viajando, por exemplo, e penso, poxa, mas, nossa, está viajando, eu nunca viajo. Ou está num carrão e eu falo, nossa, meu carrinho está tão velho. Ou a pessoa está bem, só que ela publica uma falsa vida. E eu fico comparando a minha vida real com a falsa vida e essa conta nunca bate, eu sempre vou ficar insatisfeito com a minha realidade. Isso acontece em massa. Não é à toa que as notícias aí já falam. Comparação em redes sociais está ligada à depressão em adolescentes. Exposição nas redes sociais é uma das causas do crescimento da cirurgia plástica entre jovens. Aí a Rafaela vai lucrar. A área é boa agora, com rede social, então, essa parada de cirurgia plástica aí aumentou demais. Por quê? Porque você olha uma influencer lá, no caso agora das meninas, e vê a influencer com dentes maravilhosos. Homens também, mas eu falo mais das meninas porque é algo que afeta, infelizmente, mais as meninas. Aí vê a mulher lá com cabelão, um beição de botox, cílios colocados. Isso, querendo ou não, vai gerar uma comparação e vai te influenciar. Não é à toa que tem um nome, né? Influencer digital. E realmente, elas vão influenciar mesmo. Eu sou a blogueirinha do Fim do Mundo e hoje eu vou mostrar como eu edito as minhas fotos para as redes sociais, transformando um rosto normal numa versão digitalizada e irreal de mim, para acabar com a minha e com a sua autoestima. Vem comigo, começo pela pele. Sabe aquela pele perfeita, sem nenhuma mancha, sem nenhuma acne, sem nenhum pelo, sem nenhum sinal, sem nenhum poro aparecendo? Então, ela não existe. E é isso que eu vou criar aqui hoje. Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a blogueirinha do Fim do Mundo e hoje eu vou mostrar como eu edito as minhas fotos para as redes sociais, transformando um rosto normal numa versão digitalizada e irreal de mim, para acabar com a minha e com a sua autoestima. Vem comigo! Começo pela pele. Sabe aquela pele perfeita, sem nenhuma mancha, sem nenhuma acne, sem nenhum pelo, sem nenhum sinal, sem nenhum poro aparecendo? Então, ela não existe. E é isso que eu vou criar aqui hoje. Esse primeiro botão já dá esse efeito ilusório de perfeição, ó. As espinhas, a bolsa embaixo dos olhos, o bigode chinês, minha trajetória, minha identidade, tudo aquilo que faz eu ser quem eu sou, eu apago. Aí nesse aqui eu tiro mais essas minhas marquinhas, ó. Eita, minhas pintas foram junto. Ah, tudo bem. Olha a diferença. Olha. Ai, como eu amo, meu Deus, como eu amo, meu Deus, como eu amo, meu Deus. Depois que eu fiz minha pele, eu vou pro rosto. Olha isso, gente, que loucura! Você pode mudar o formato do seu rosto. Eu gostava do formato do meu rosto, não via nenhum problema com ele, até ver esse aplicativo. Dá pra você reduzir bem o amor próprio aqui. E a bochecha, você pode diminuir ela bastante, deixar ela bem sequinha, ó. E aqui você pode aumentar 20% a procura por bichectomia no Brasil entre jovens de 15 a 25 anos. Faço só um pouquinho também, né? Esse é meu truque, na verdade, gente. Fazer um pouquinho de cada coisa. Porque o resultado é completamente falso, mas eu não quero que aparente falso. Porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. E agora, nariz. Eu não via muito problema com o meu nariz, até gostava dele, até ver esse aplicativo. Agora eu acho ele meio batatudo na ponta, sabe? Ó.
Não, realmente, esses filtros são ferramentas maravilhosas pra gente rastrear tudo que a gente não gosta e quer mudar na gente. Uma pesquisa disse que a motivação de 55% das garotas que fizeram rinoplastia recentemente foi pra sair melhor em selfies. Super normal, né? Inclusive, tem um fenômeno super bafo que tá rolando no mundo inteiro que mostra que muitas mulheres estão pegando fotos delas mesmas com filtro e levando pra cirurgiões plásticos, dizendo que é assim que elas querem ficar. Tipo, eu levo essa foto e digo, ó, eu quero que meu nariz seja assim. Entendeu? Não é até um nome, acho que é tipo Snapchat Dysmorphia, alguma coisa assim. E nem sei o que significa dysmorphia. É uma super tendência pra gente ficar de olho, hein? Tá, então depois de diminuir um pouquinho mais minha confiança, eu vou pra boca. Então eu até gostava da minha boca, mas depois desse filtro... preenchimento labial, aí vou eu. Comendo o lábio de cima, o lábio de baixo. Deixo minha boca mais vermelhinha, ó. E aqui, se aumenta bem os sintomas de ansiedade e depressão em garotas que passam mais de 5 horas em redes sociais. Olha essa boca. Ai, gente. Agora, olhos. Eu até gostava dos meus olhos, era a parte que eu mais gostava em mim. Até ver esse aplicativo. Porque agora eu tô apaixonada nesse Foxy Eye, sabe? Nesse puxadinho do canto. Ai, meu sonho. Ó, se você prestar atenção, você consegue reparar nesse aumento de 141% de procedimentos estéticos feitos por adolescentes, tá? É uma diferença bem grande, mas engraçado, passa despercebido. Adolescente, gente. Agora a sobrancelha. Engraçado, eu gostava da minha sobrancelha até ver esse aplicativo. Agora, ó, eu deixo ela mais grossa, muda um pouquinho o formato também. Ó, esse botão aqui ajuda a reposicionar nosso rosto de um jeito que seja mais proporcional. Tira um pouco de testa, ou tira o espaço do queixo, tá vendo? É tipo um modelo para uma harmonização facial mesmo. Olha como já dá um super efeito de distorção da nossa autopercepção. Vocês não acham? E eu amo comparar o antes e depois. Agora, olha essa diferença. Gente, socorro. Olha isso, gente. Que vergonha da versão original, né? De verdade, esse aplicativo pra mim é a democratização da beleza. Eu amo essa relação perde-perde das fotos com filtros nas redes sociais. É maravilhoso porque eu me sinto mal com a foto porque eu sei que ela não é real e você se sente mal com a foto porque você acha que ela é real. É perde-perde. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento. É isso que ela falou, pessoal. Ela se sente mal porque sabe que a foto não é real. E quem vê se sente mal porque acha que a foto é real e se compara. E esse é um problema. Caminhando para o final, vamos passar aí. Quantas horas, hein? 9h15. Vou falar 2 minutinhos sobre isso. A rede social também muda a nossa percepção de grandeza das pessoas. As pessoas mais seguidas do Brasil, quem imaginava que seriam essas? A menina aqui até acertou. Ó, mais seguido, Neymar. Segundo, Ronaldinho Gaúcho. 3, Anitta, Whindersson Nunes. O Marcelo, o Tio Elvio da Seleção Brasileira, Tata Werneck, Bruno Marquezine e Gustavo Lima. Essas pessoas são importantes? Sim, tem a sua importância, eu não estou aqui para escrachar ninguém. Mas existem muito mais pessoas importantes que elas, para a sociedade, para a humanidade, cientistas, líderes religiosos, outras personalidades do Brasil, que são muito menos seguidas que essas pessoas. E a gente acha hoje em dia, com essa ascensão da rede social, que seguidor representa e significa importância. E não. Uma pessoa ter mais ou menos seguidor não significa nada. Tanto é que as mais seguidoras do Brasil são essas e elas não são as pessoas mais importantes do Brasil. Por exemplo, também tem aquele negócio, né? Por exemplo, o primeiro lá do ranking, Neymar. O que o Neymar faz da vida? Só joga futebol, cara. O que é que isso faz bem pra vida? É o que eu falei. Agora, um cirurgião que faz cirurgia pra literalmente salvar uma vida... não ganha tanto reconhecimento. Pois é, ele tem a sua importância, como eu falei, mas existem pessoas mais importantes e isso é maquiado pela rede social, pode passar. Outra coisa que a rede social acaba gerando pressão em nós é a exposição. Eu recebo muita gente chegando em mim, eu não tenho Instagram, aí a pessoa fala, poxa Garcia, mas cara, se eu não vejo uma foto sua, você está sumido, não sei o quê. Eu percebo comigo essa pressão social por expor minha vida. E as notícias mostram isso. E se a gente for analisar a palavra de Deus e a forma que Deus sempre tratou o homem, ele sempre quis que o homem tivesse uma certa discrição. A oração que Jesus ensina é de porta fechada, dentro do quarto. Deus manda Jesus e ele nasce num lugar muito discreto,
diferente do que a gente vê hoje em dia, com ostentação em tudo. Então, os projetos de Deus geralmente são em off e não em on. É depois que aquilo aparece e é exposto. Pode prosseguir. É um memezinho aí para a gente ver. Após 4 horas, sem WhatsApp, filho reencontra a mãe que morava na mesma casa. Pode passar, não vou nem comentar, não. Eu queria o filme lá do Pessoal, 5 minutos eu termino. Agora vem a parte talvez mais importante. 5 minutos eu fecho. Por que é importante essa parte aqui? Meu bem, por que é importante essa parte aqui? Porque não adianta eu saber que existem esses dois perigos, a facilidade do pecado e a limitação da capacidade humana, se eu não saber o que fazer. Eu indiquei os dois problemas aqui para vocês, mas o que a gente faz então para não ser vítima desses dois problemas? Próximo. Eu vou orientar e estimular vocês a lerem ou virem resumo desses livros aqui no YouTube. Para quem não quiser ler, eu sei que é difícil, né? Hoje em dia a pessoa lê. Vê um resumo dos livros no YouTube. E o principal deles, na minha opinião, é esse primeiro aqui. Foi até a indicação do Renan. Muito bom, viu, Renan? Minimalismo Digital. É um livro novo, tem muito sucesso agora, está sendo muito vendido, que ele mostra esses pontos aí que eu citei durante a palestra, mas ele também dá uma solução, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Próximo. Primeira coisa que o livro recomenda e que eu acho que faz todo sentido. Só antes de eu comentar, vamos ver os memes aí, ó. Quando pedem seu celular emprestado. Quando você morre, mas escuta alguém dizendo que sabe a senha do seu celular. É tenso, né? Primeira coisa, limpe e torne o seu celular algo transparente. Pessoal, tem gente, o celular da pessoa está aqui, ela está sentada ali. Se você chegar aqui perto, ela já começa a suar frio lá. Por que será? Então, o primeiro passo dessa desintoxicação nossa de tecnologia, na minha opinião, e na opinião do livro aí, é limpar. Então, se você tem algum vídeo que não convém no seu celular, remova. Se você participa de alguns grupos que não convém, saia. Se você segue pessoas que você não deveria seguir, dessiga. Se você usa aplicativos e acessa sites que você não deveria usar, apague, limpe o histórico, faça um limpa no seu celular. E depois que você fizer um limpa, você deixa o seu celular transparente. Isso é algo que eu tenho com a minha esposa, que eu acho que faz super bem. Ela tem acesso ilimitado ao meu celular e eu ao dela. Até porque não faz sentido. Imagina, eu estou casado ou eu moro com os meus pais e os meus pais ou a minha cônjuge não pode ter acesso ao meu celular. Por quê? Existe um motivo. Então, limpe seu celular. Tira um dia lá e faça isso, cara. Limpa o seu celular e tira a senha dele, ou coloca uma senha que todo mundo ali da sua família saiba. E não crie nada no seu celular que possa ser motivo para você ter medo de alguém mexer no seu celular. É fácil? Como que é? 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Boa. Próximo. Beleza. Limpei meu celular tá limpinho. De boas aqui, sem celular. Quem assistiu esse filme? Náufrago. Muito bom, viu? Conversa com a bola. Conversa com a bola, com o... Esqueci o nome da bola. Wilson. Já assistiu? Sério? Pessoal, limpei meu celular tá top, tá limpinho, bonitinho. Quer falar? Pode falar. O que tem? Sério? Ah, não. Ah, eu imaginava que ele tinha dormido lá no meio do mato, você acredita? Eu imaginei que realmente o avião caiu. Brincadeira.
Ele tem que assistir os outros. Quando ele souber dos filmes. Aí perde a graça, né? Não, você me contou agora, eu perdi a graça, nem vou assistir mais. Atenção, ó. Limpei meu celular, tudo certo. Uma nova vida agora, digital. Aí, o que o livro recomenda, e eu acho que faz todo sentido, é o seguinte. Isso aqui é difícil, mas eu vou lançar um desafio aqui hoje, mais uma vez. Ficar 30 dias sem usar o não essencial. O que é não essencial? É essencial eu usar o WhatsApp? Para mim é. Então, para cada um, isso é particular. Agora, é essencial eu acessar o status do WhatsApp? Não. Assim, a não ser que você use, de certa forma, profissional, para divulgar alguma coisa, mas essencial não é. É essencial o Instagram? Pode ser se a pessoa utilizar para a empresa, para um negócio. Mas, para a maioria aqui, não é. Então, vamos lá. Vamos deixar claro e ser honesto consigo mesmo. O que é essencial? Para mim, tem uma série de coisas que não é essencial. Videogame, o meu YouTube, que eu assisto todo dia praticamente, um status do WhatsApp que de vez em quando eu vejo. Isso não é essencial. Então, o que o livro recomenda é você se abster do não essencial por 30 dias. É difícil, mas é um momento que você vai ter para se desintoxicar desses maus hábitos e depois, próximo, depois que você se desintoxicou, depois que você se desintoxicou, aí você vai definir regras claras e obedecer às suas próprias regras. Exemplo, estou há um mês sem usar Instagram, consegui, show de bola, perdi aquele hábito de estar o tempo inteiro aqui, ó, arrastando para baixo aqui para atualizar, perdi o hábito. Aí agora eu vou voltar a usar, porque eu acho que faz sentido eu usar, não tem problema. Mas aí eu vou definir regras claras e limites. Exemplo, teve uma época que eu usava o Instagram, eu defini 15 minutos diários para eu usar, que eu achei que era uma quantidade razoável, que eu não ia viciar, que eu não ia perder tempo e que ia me distrair belezinha ali. Então, o que o livro recomenda é exatamente isso. Fique 30 dias sem nada e depois volte com regras claras. Então, você pode definir a seguinte regra. Olha, eu vou assistir um episódio de série só a cada 2 dias, ou a cada uma semana, ou um por dia, depende da vida de cada um. Agora, o que eu não posso fazer é começar a assistir uma série agora e parar só 5 da manhã, porque isso não faz bem. Isso não faz bem, isso... A cara do cara, o que você... Pode falar. Algo que me ajudou bastante é melhorar tanto na vida pessoal quanto nos estudos, foi... Eu estava meio que viciado em jogar. Por querer meu, e também por influência dos meus pais, eu passei para jogar no computador só fim de semana. Aí, durante a fim de semana, eu não jogo. Posso usar para mim de estudo, mas vou quase no acesso. E também filme, série, assim, quando eu não estou com tempo, eu não priorizo isso. Eu priorizo ou estudar, ou então até pego o celular, porque eu sei que vai ser mais fácil de eu largar. Porque se eu começar a assistir um filme, eu vou querer ver o final. Aí se eu pegar o celular, rapidinho eu consigo largar e ir para outra coisa e fazer o mais essencial pro meu dia. Seus pais estão te passando boas instruções. É esse sentido aí mesmo. Quer falar? Eu só queria falar que nas férias eu praticamente nem uso redes sociais. Aí quando eu vou usar as redes sociais só para ver recados de escola, coisas essenciais, aí eu me questiono para que serve, né? Para mim nem tem graça. Sim. É tão bom quando fica sem. Você fica livre, né? Boa. Então eu vou lançar esse desafio aqui hoje, porque eu não posso também falar para vocês o seguinte, olha, fica 30 dias aí sem o não essencial e eu jogando videogame o tempo inteiro lá em casa. Eu jogo videogame dia sim, dia não, umas partidinhas lá. E eu também não vou dar uma de bonzão aqui, eu sou vítima da tecnologia, porque vira e mexe eu falo assim, vou jogar uma partida, eu jogo 10, né, meu bem? Eu também sou vítima, eu jogo futebol. Essa noite fui dormir 2 horas da manhã assistindo Netflix. Aí, ó, réu confesso. Tô moído, cansado. Aí, tá vendo? Acordei 6 horas da manhã pra trabalhar, dormi só 4 horas. Aí. E aí?
Mas realmente é difícil. Comecei a assistir uma série essa semana, eu falei, não, tem que acabar com isso. Você é disciplinado. Ontem eu assisti uns 5 episódios, um atrás do outro, pra acabar logo. Tá vendo? Aí, eu já achei as vítimas aqui da tecnologia, os escravos da tecnologia. Então é o seguinte, para finalizar, eu vou fazer esse desafio, vai ser difícil para mim. Não vou usar nada de não essencial, que inclui, no meu caso, videogame, YouTube, status de WhatsApp e qualquer outro entretenimento digital. Nada. Eu não vou usar nada de tecnologia para me entreter nesses 30 dias, para eu, depois de 30 dias, voltar e definir regras claras. E eu vou convidar... Hã? Não, voltar pior não, voltar melhor. E eu vou convidar vocês, quem quiser participar, eu vou colocar um link lá no grupo da Mocidade, tá? E quem quiser participar comigo, pode entrar lá. Mas eu não vou forçar a barra com ninguém, isso é voluntário. Se você acha que você usa a internet, que essas coisas que eu falei aqui faz sentido para você, faz uma experiência, não custa nada, são só 30 dias e você vai ter essa experiência real do que é ficar sem uso de rede social, né, enfim, para você se entreter nesses 30 dias, e depois você volta, aí na hora de voltar, como eu falei, com regras claras e bem definidas do bom uso das redes sociais. Lembrei que eu ia falar. Eu acho bonitinho, minha mãe ela faz o seguinte, quando ela vai estudar, ela pega e estuda tudo que ela tem para estudar. Só que eu acho interessante que é só ela encostar no celular, ela cochila. Ela pega no celular e ela tá de óculos, ela tá lá assim, ó, cochilando. Não, nem mexer não, ela começa a ver um negócio assim, ó, às vezes até de escola, da faculdade dela de gerontologia, ela vai lá olhando assim, ó. Quando eu olho pra ela, eu não posso tirar o olho dela 2 segundos que ela tá lá cochilando assim, ó. Exatamente. Então, vai o próximo para ver se tem mais alguma coisa, eu acho que acabou. Ah, tá. Uma vez que você limpou o seu celular, ficou os 30 dias e voltou a usar conscientemente aquilo que você acha que, beleza, faz sentido, não vai prejudicar o meu desenvolvimento, o meu relacionamento com as pessoas, eu sugiro para vocês, isso aqui é um bônus, o monitoramento do seu uso. No Android, eu uso esse aplicativo aí, chamado Antissocial. O iPhone, ele tem um aplicativo próprio que consegue monitorar e colocar limite. Então, você consegue definir nesse aplicativo aqui no Android ou no iPhone, olha, eu quero usar 15 minutos só de Instagram. Quando der 15 minutos, ele vai te avisar. E aí você vai escolher. Você tem autonomia para decidir e vai pensar, poxa, vou sair porque já deu a minha cota. Eles têm uma função lá para poder avisar. Lá dentro dele você consegue arrumar nas configurações, tipo, eu quero mexer 15 minutos, depois de 15 minutos ele te avisa. O próprio Instagram fala, já deu 15 minutos. Ele não bloqueia tudo, sabe? Eu já arrumei um aplicativo uma vez que ele bloqueava. Tipo, deu 2 horas, ele trava tudo, não entrava mais nada, sabe? Fazia um para estudar desse jeito. Boa. Aham. Pessoal, por que é importante a gente entender que a gente precisa limitar as coisas? Porque, como eu falei, não é culpa nossa. As grandes empresas, elas criam algo para nos viciar. Então, a culpa não é nossa. Então, a gente tem que ter esses bloqueios, essas táticas para evitar essa escravidão. Acho que acabou aí, pode passar. Então, eu queria agradecer a vocês por ter vindo aqui hoje para a gente trocar ideia, ter esse bate-papo. Eu gosto de ouvir vocês. Eu acho que é algo que até tem se diminuído muito, é essa conversa. Tem professores que relatam para mim que antes ele tinha que falar para o aluno assim, não, faz silêncio, cala a boca, não sei o quê. Só que hoje não, ele tem que ficar incentivando o aluno a conversar, porque os alunos na escola mais não querem conversar. E um dos motivos dessa diminuição da conversa é isso aqui. Por isso que eu, sempre que eu estou aqui dando alguma palavra com vocês, eu gosto de ouvir, porque o ser humano é isso, ele tem que se comunicar, e quando você se comunica, você evolui mais rápido e melhor. Então, agradecer a todos. Vou lançar o link lá no grupo. Quem achar que faz sentido e quer participar desse desafio, entra no grupo. E por que é importante entrar no grupo e não fazer só? Porque existe um princípio do comprometimento social. Você não vai ficar comprometido apenas com você. Você vai se comprometer com outras pessoas ali e vai compartilhar as experiências. Então, nesses 30 dias aí, eu vou falar da minha experiência, falar, pessoal, tá difícil,
hoje eu não joguei videogame, deu vontade, não sei o quê. E você pode falar da sua experiência até a gente superar os 30 dias e definir as regras claras para a gente ter uma vida livre das amarras das redes sociais e da internet. Beleza? Quer falar para finalizar? Alguma coisa? Eu vou passar o link do grupo de um WhatsApp para quem quiser participar do desafio entrar no grupo. Hã? Eu vou criar. Fechou? Valeu? Obrigado a todos. Vamos orar então, para a gente acabar e comer. Amanhã tem escola dominical e eu quero ver todo mundo vir aqui amanhã na escola dominical. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento aqui na casa do Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo aprendizado, obrigado por cada vida. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que nós possamos utilizar as redes sociais e a internet da forma que agrada o Senhor a cada dia mais. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse nosso desafio, que estamos prontos a tentar, Senhor, de ficar 30 dias sem o uso não essencial da internet. Que o Senhor nos dê força e nos dê graça para obedecer a palavra do Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém.